Olá, turma. Professor Augusto. Nós vamos resolver hoje a Unicamp 2009, uma questão sobre termodinâmica, que começa assim. O aperfeiçoamento da máquina a vapor, ao longo do século XVIII, que atingiu o ápice com o trabalho de James Watt, permitiu a mecanização do modo de produção, desempenhando um papel decisivo na Revolução Industrial. A figura abaixo mostra o diagrama de pressão versus volume do cilindro de uma máquina a vapor, contendo 1 mol de água. Os diferentes trechos do gráfico referem-se a: de 1 a 2 é uma água líquida e bombeada até a pressão P2. De 2 a 3, a temperatura da água é aumentada pela caldeira à pressão constante. De 3 a 4, a água é vaporizada à pressão e temperatura constantes, T3 igual a 400 Kelvin. De 4 a 5, o vapor é aquecido à pressão constante, expandindo de V4 a V5. De 5 a 6, o vapor sofre expansão sem troca de calor, fazendo com que a temperatura e a pressão sejam reduzidas. E de 6 a 1, o vapor é condensado com a retirada de calor do cilindro à pressão constante. As perguntas. Letra A. No ponto 5, o vapor d'água se comporta como um gás ideal. Encontre a temperatura do vapor neste ponto. A constante universal dos gases é R igual a 83 décimos de Joule por mol Kelvin. E letra B. Calcule o trabalho realizado pelo vapor d'água no trecho de 4 a 5. Vamos calcular então, na letra A, a temperatura do vapor. E para isso a gente vai usar o gráfico que está aí, vocês estão observando, que vamos utilizar o gráfico e vamos utilizar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron nos dá então que o produto da pressão pelo volume é o número de mols, a constante geral, vezes a temperatura no ponto. E esses dados todos eu vou tirar da posição número 5. Então, olhando no gráfico, eu tenho a pressão, que corresponde a 5 vezes 10 à quinta, o volume, que corresponde a 8,3 vezes 10 elevado a menos 3. Eu tenho 1 mol, é dito no texto também. Tenho a constante geral dos gases, que é 8,3, e tenho aquilo que eu quero, que é o que eu estou buscando, que é a temperatura dessa posição número 5. Muito bem, aqui uma observação importante. Ele te dá o valor do volume, que é 8,3. Só que esse valor de volume está em litros. Então eu vou justificar essa passagem que eu fiz aqui. Veja, que 8,3 corresponde a 8,3 decímetros cúbicos, já que eu tenho relação de 1 para 1, litro e decímetros cúbicos. Portanto, o volume é 8,3 e passando decímetros cúbicos para metros cúbicos, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3. Então aqui hoje eu fiz diferente, Já coloquei o resultado aqui, mas justifiquei o que eu fiz aqui do ladinho, para vocês não ficarem perdidos. Então isso aqui é o valor do volume, que foi dado em litros, eu já transformei em metros cúbicos. A pressão já está lá no gráfico, se olhando no gráfico, você percebe que na posição 5, você tem uma pressão de 5 vezes 10 à quinta Pascal. Número de mols e a constante geral. Veja, isso aqui é uma equaçãozinha simples do primeiro grau, dá para tirar o valor de T. Aliás, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou dividir essa equação toda por 8,3, Então some o 8,3 e no lugar dele entra o número 1, que é elemento neutro na multiplicação. Portanto, a temperatura vai ser igual a 5
vezes 10 à quinta, vezes 10 a menos 3, ou temperatura igual a 5 vezes 10 ao quadrado. Essa temperatura 5/10 ao quadrado é Kelvin, temperatura termodinâmica, e pensando decimalmente eu vou ter 500 Kelvin. Então essa foi a resposta da letra A da questão da Unicamp. Muito bem, aí nós vamos partir para a letra B. E a letra B é muito tranquila mesmo, porque ele pede o trabalho entre a posição 5 e a posição 6. E você sabe que o trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Nesse caso, você tanto pode, observando no gráfico, calcular a área entre o ponto 5 e o ponto 6, como também usar P ΔV. Por que eu posso usar o P ΔV? Porque a pressão é constante nesse trecho. Tá? Então você vai substituir a pressão, tá? E esse valor, olhando ali no gráfico, né, é o mesmo valor que eu utilizei na letra B, que é 5/10 à quinta. E a variação de volume é que é importante, turma. Veja que na parte de baixo do gráfico, entre 5 e 6, você tem lá o valor final, o volume, né, que é 8,3, o valor inicial desse volume, que é 6,8, só que você não deve esquecer do 10 a menos 3, tá? Porque esse aqui é a mudança que a gente faz para o sistema internacional. Então, esse trabalho, fazendo as continhas, tá? Esse trabalho vai ser igual a 7,5 vezes 10 ao quadrado, o que me dá aí 750 joules, né, de energia. Então, nesse processo de expansão, eu tenho um trabalho realizado pelo próprio gás nessa expansão, um trabalho positivo, um trabalho motor de 750 joules. Tá aí, uma questão muito bonita, apresentada pela Unicamp em 2009. Até lá!